Boa noite a todos vocês, um bom ano novo. É a primeira vez que eu estou tendo contato com vocês neste ano. Está em tempo ainda de desejar um feliz ano novo para todos, né? Tá bom. Como a Luciana falou, vamos bater um papo sobre o tema que foi sugerido para hoje. Por que acreditamos naquilo que a gente quer acreditar? Mas antes de adentrar especificamente no tema, vamos aproveitar a oportunidade, pensar um pouco sobre muitas coisas que nos interessam e muitas vezes a gente ou não dá importância ou não tem conhecimento mesmo ou passa despercebido. Uma vez, quando eu fazia numa casa um trabalho de atendimento fraterno, todos conhecem esse trabalho, né, de atendimento fraterno. Quando a gente chega na casa espírita e ou em uma igreja, sempre tem alguém que nos recebe, que nos orienta, que nos ouve. E nos centros espíritas tem esse trabalho com o nome de atendimento fraterno. É o primeiro contato com a pessoa, com a casa, antes de iniciar um tratamento, enfim. E normalmente, os trabalhos, os tratamentos que são realizados nos centros espíritas, nas casas espíritas, normalmente estão relacionados com a problemática da obsessão espiritual. Não é isso? Muitas vezes se fala disso, que o problema é obsessivo, estamos com um obsessor. E uma vez, uma senhora, durante o atendimento, ela já chegou com o diagnóstico. Ela chegou para mim e disse assim: meu irmão, eu vim aqui buscar um tratamento porque eu estou com um obsessor. Aí eu falei: a senhora que é feliz. E ela estranhou: mas como assim? Eu tenho um obsessor e sou feliz? Eu digo: porque eu tenho vários. Se a senhora tem só um, está no lucro, né? Mas é uma falta de compreensão melhor das coisas. Nós todos sabemos que todos nós somos espíritos milenares e já tivemos inúmeras encarnações neste planeta, talvez até em outros também. E nessas encarnações, nessas vivências físicas, nós criamos amizades e inimizades. Nós fomos criando laços e dando nós em alguma coisa na nossa vida. É natural que, considerando o padrão evolutivo que nós temos hoje, quando ainda não conseguimos perdoar totalmente aqueles que nos ofendem, quando ainda não conseguimos amar o nosso próximo como deveríamos, considerando que nós não temos ainda o conhecimento da vida espiritual como poderíamos ter, considerando tudo isso, a gente chega facilmente à conclusão de que nas encarnações anteriores, nós éramos bem pior do que nós somos hoje. E por que nós dizemos isso? Porque, de acordo com a doutrina espírita, o espírito não retroage, ele não desaprende, ele não anda para trás. O processo evolutivo do espírito é sempre para frente e ascendente. Se realmente for assim, tudo que tiver atrás é descendente. Então hoje a gente pode dizer que vivemos a melhor versão de cada um de nós. Então por isso
Quando nós paramos um pouco para refletir, facilmente nós vamos perceber que nesse nosso passado temos deixado pelo caminho muitos irmãos e irmãs descontentes com a gente. Irmãos que não conseguiram ainda perdoar, irmãos que não conseguiram ainda aprender, ter contato com os ensinamentos do Cristo, irmãos que ainda estão petrificados no ódio, na vingança. E são esses irmãos que nos acompanham muitas vezes a existência física. E quando nós demos brecha, quando nós damos oportunidade, eles tentam e às vezes nos atingem. E nós chamamos esses irmãos, companheiros de outras datas, de obsessores. Então a gente vai à casa espírita com a ideia de que esses irmãos, que nós chamamos de obsessores, são inimigos nossos. E nós temos aquela ideia equivocada de, fazendo um tratamento na casa espírita, os espíritos superiores, nossos amigos, vão afastar esses irmãos da nossa presença. E aí é onde está um grande equívoco. Porque qual é o objetivo da vida na Terra? Qual é o objetivo da reencarnação? Não é nós nos aprimorarmos? Não é nós nos lapidarmos? Não é nós crescermos intelectual e moralmente? Ora, se é tudo isso o objetivo na vida da Terra, significa que nós teremos que nos reconciliar com esses amigos do passado, que hoje nós chamamos de obsessores. Lembra quando Jesus disse: perdoa o teu companheiro enquanto estás a caminho com ele? Orientação do Cristo. Se reconcilia com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, quando é que nós estamos a caminho com esses irmãos? Sempre. Porque o caminhar do espírito na busca do processo evolutivo é ininterrupto. Esse processo de aprendizagem do espírito, ele não se dá apenas enquanto nós estamos encarnados. A prova disso, que esses irmãos que nós chamamos de obsessores continuam agindo sobre nós, mesmo estando desencarnados. Daqui a pouco, as coisas podem estar invertidas. Eles reencarnados e nós desencarnados. E como é que nós vamos nos comportar? Dificilmente a gente para pensar nisso. Esses irmãos que nós chamamos de obsessores hoje, será que um dia nós não já fomos obsessores deles? Mas hoje a gente acredita que nós somos bonzinhos. Hoje a gente acredita que eles que são os maus. Nós não, nós somos bons, né? Eu já acredito em Jesus, sou espírita, sou isso, sou aquilo, e achamos que isso é suficiente para tirar de nós a responsabilidade que nós temos no processo de aperfeiçoamento mútuo de todos nós. Então, quando aquela senhora disse: eu tenho um obsessor, está no lucro. Porque, na verdade, nós temos muitos desafetos ainda. E hoje, o papel que nos cabe como espíritas ou como religiosos de qualquer denominação, mas sobretudo como cristãos, o papel que nos cabe é um processo de equalização dessas energias pretéritas, no sentido de nos aproximarmos uns dos outros
com o sentimento de perdão, com o sentimento de auto-perdão, com o sentimento de trabalho em benefício de todos. Então, quando Jesus disse, reconcilia-te com o teu irmão, significa isso. Vamos aparar todas as arestas. Vamos eliminar de nós todo sentimento de antipatia, todo sentimento de revolta, de revanche, todo sentimento de crítica, todo sentimento de separação. É isso que nos espera. Esse é o ambiente em que nós estamos inseridos, independente da religião, porque o processo evolutivo do espírito não está atrelado a nenhuma religião. O processo evolutivo do espírito está atrelado ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes e aos nossos comportamentos. As religiões nada mais são do que instrumentos que poderão nos ajudar a encontrar o melhor caminho. Por isso que tem gente que acha que o melhor caminho é na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, na umbanda, no islamismo, em qualquer uma delas. Porque no fundo, todas as religiões, elas estão habilitadas e têm a função de preparar o ser humano para esse encontro com Deus. Então todas as religiões são instrumentos, mas nós temos que utilizar o instrumento e fazermos as mudanças que precisamos fazer nesse processo. Então, estamos iniciando um novo ano, mais uma etapa da nossa existência nesse planeta, iniciando mais uma fase de aprendizados, mas também e principalmente mais uma fase de vivência desses aprendizados. Então, ao invés de a gente perguntar o que é que o ano novo vai trazer para mim, porque o ano não traz nada. O que é que eu vou oferecer ao ano novo? O que é que eu vou oferecer para que neste período de 365 dias que nos esperam até o próximo dia 31 de dezembro, o que é que eu vou oferecer para mim, para os meus companheiros de jornadas? O que é que eu vou oferecer para a espiritualidade? O que é que eu vou oferecer para os meus mentores? Em última instância, o que é que eu vou oferecer a Deus para que eu seja realmente merecedor da oportunidade de estar aqui, a caminho com os meus irmãos? Nós estamos falando dos obsessores, mas podemos nos referir também àquilo que nós chamamos de problema. O que são os problemas? Alguém pode pensar que os problemas, todos eles, problema de saúde, de relacionamentos, problemas financeiros, profissionais, alguns ainda pensam que os problemas são uma forma de Deus nos castigar. Olha, estou passando por isso, porque eu devo ter feito alguma coisa errada e Deus está me castigando. Mas nós já aprendemos que Deus não castiga ninguém. Tudo bem? Deus não castiga ninguém. E por que Deus não castiga ninguém? Primeiro, porque nós já aprendemos que Deus é um Pai amoroso, bom, justo, misericordioso. E como Pai, Ele conhece muito bem os seus filhos e sabe
que a grande maioria de nós está na infância espiritual. Lembram do que ele falou quando estava na cruz? Já falei isso aqui várias vezes, mas nunca é demais repetir. Na cruz, ele olha para o céu e faz um pedido a Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São crianças que não sabem ainda o poder que têm. Por isso se desviam do caminho e utilizam da energia que o próprio Deus nos deu para agir contra o próprio Deus. É similar ao jardineiro que usa da ferramenta para atacar o seu patrão. E nós continuamos agindo assim ainda, muitas vezes. Mas nós também já sabemos que a vida em todos os quadrantes do universo seguem leis naturais, determinadas por Deus, imutáveis, que agem sobre nós o tempo todo. E quando nós infringimos uma dessas leis, naturalmente, nós temos o revés dessa infração. Por exemplo, todos nós sabemos que fogo queima. Alguma novidade para alguém? Não, né? Todo mundo sabe que fogo queima. Mas a gente coloca a mão no fogo de vez em quando, ou porque quer, ou porque distraidamente se queima. E quando queima, dói. Nenhum de nós há de pensar que o fogo está se vingando da gente. Olha, o fogo me atacou, o fogo me queimou. Não, você quem colocou a mão no fogo. Então, uma consequência natural das leis divinas é: quem coloca a mão no fogo se queima. Se nós pegarmos, por exemplo, a lei da gravidade, coloca uma criança em cima dessa mesa, se ela tentar descer e não subir, ela vai cair. É uma lei. Ah, a mesa empurrou a criança. Não, a mesa está ali quietinha. Mas a criança, inadvertidamente, deu um passo à frente e caiu da mesa. Machucou. Foi Deus que castigou a criança? Não. A criança simplesmente ela infringiu uma das leis da natureza, a lei de gravidade. Por que isso aconteceu com a criança? Porque a criança ainda não sabe o que faz. A mesma frase do Cristo. A criança não sabe o que faz, ela não tem noção que ela vai cair da mesa. A mesma coisa nós adultos fazemos, talvez não colocando deliberadamente a mão no fogo, talvez não caindo da mesa, mas quantas decisões nós tomamos na nossa vida e depois a gente se arrepende porque o resultado foi desastroso. Dar algum exemplo banal. Chegou o final do ano, eu quero viajar, mas eu não fiz uma poupança durante o ano e o 13º só deu para pagar as contas. Não tenho dinheiro, mas eu quero viajar. O que é que eu faço? Eu pego dinheiro emprestado para viajar, para passear, de férias. Vai dar certo isso? Quando você volta das férias, você vai ter todas as contas do mês para pagar, mais o empréstimo que você fez, que não investiu em nada a não ser em lembranças, e tem aquilo para pagar. E você vai passar o resto do ano agora apertado, porque você tomou uma decisão equivocada. Eu estou querendo trocar o meu carro.
mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu quero trocar. Então eu faço um empréstimo para atender o meu desejo de trocar o carro. Eu estou arrumando um problema financeiro que eu não precisaria ter. Ah, eu sou casado, eu sou casada, mas eu encontrei uma moça, ou as meninas encontraram um rapaz, que é o amor da minha vida. Eu vou me separar para ficar com o amor da minha vida. A gente já viu isso acontecer, né? Apenas alguns exemplos banais, para a gente refletir de que aquilo que acontece na nossa vida são simplesmente consequências das nossas decisões. Na grande maioria das nossas infelicitações, não estão envolvidos nem a vontade de Deus, nem a presença dos nossos obsessores. Somos nós mesmos que criamos as nossas situações. E isso para falar apenas das situações nesta encarnação. E aquilo que nós trazemos de outras encarnações ainda, que a gente nem lembra, mas a lei lembra. E a lei vai nos cobrando no momento oportuno. Então, gente, se nós queremos uma vida pródiga de paz, de harmonia, de amizades, de bênçãos, nós temos que construir isso. É papel nosso. Se nós queremos ter uma harmonia, nós queremos nos harmonizar com os nossos amigos desencarnados, os tais obsessores, precisamos dar o primeiro passo nesse sentido. Ora, se eu tenho inimizade com alguém, ou se eu sei que alguém tem inimizade comigo por alguma coisa que eu fiz, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeiramente, assumir de que eu tenho responsabilidade naquele processo. Porque normalmente o que é que a gente faz? Coloca a culpa totalmente no tal do obsessor. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dele que me persegue. Gratuitamente eu não fiz nada. E a gente sabe que isso não acontece. Não é assim que a banda toca. Nós aprendemos que todo processo obsessivo só acontece mediante uma autorização explícita ou não de cada um de nós. Nós abrimos a guarda para que os obsessores cheguem até nós. E como é que nós fazemos isso? Repetindo, quando eu não assumo a minha responsabilidade na relação, o outro que sabe totalmente das nossas participações no passado, fica irritados. Mas como é que o Ricardo agora, porque ele está com cara de palestrante, acha que é bonzinho, não lembra do que fez comigo, e ainda diz que a culpa é toda minha? Ele vai ficar chateado comigo. E como ele não teve ainda, provavelmente, a oportunidade que eu estou tendo de conhecer o Espiritismo, por exemplo, ele não teve a oportunidade ainda de aprender isso, ele vai querer se vingar. Porque faz parte da natureza dele. Lembrem do que Jesus falou. Eles não sabem o que fazem. Para eles estão certos. Para eles estão no direito deles de buscar uma compensação, de alguma forma, me atacando. Nós que nos julgamos superiores, melhores do que eles, o que é que temos que fazer? Dar o segundo passo. O primeiro é assumir a responsabilidade. O segundo, perdoá-los. E no mesmo momento, pedir perdão pelos males que porventura eu lhes tenha feito no passado. Isso exige consciência e humildade.
Normalmente, como é que nós oramos? Normalmente as nossas orações são para pedir a Deus saúde, prosperidade, alegria, né? Bem-estar, sucesso nos nossos planejamentos. Quantas vezes nas nossas orações lembramos dos nossos amigos do passado, a quem nós fizemos algum mal, porque fizemos. Se nós ainda somos capazes de fazer maldades hoje, imagina no passado. Então, quantas vezes nas nossas orações dedicamos o nosso pensamento a esses irmãos do passado para lhes pedir perdão? Quantas vezes nós pensamos neles e os convidamos para ir conosco a uma casa como esta? Hoje eu quero convidar os meus irmãos, a quem eu chamo de obsessores, para irem comigo à Seara, para irem comigo à Comunhão Espírita de Brasília, à igreja, onde quer que for. Quantas vezes nós fazemos isso? Ao contrário, a gente vai à casa espírita para fazer um tratamento, para afastá-los de nós. A gente irrita eles ainda mais. Lembremos mais uma vez do que Jesus nos disse: reconcilia-te com teu irmão. Então, ao invés de afastá-los de mim, eu tenho que buscar me reconciliar com eles. Porque assim como Deus me ama, como filho que sou, também ama esses irmãos, porque eles também são filhos de Deus do mesmo jeito. Mas nós preferimos acreditar que eles são os espíritos maus e eu sou o bonzinho que estou sendo castigado injustamente. Então, quando a Luciana falou agora há pouco da importância das nossas participações em palestras, é para isso também. Certa vez, numa outra casa, recebi a presença de um companheiro que estava indo uma das primeiras vezes na casa espírita para fazer um tratamento. E durante o atendimento fraterno, lhe foi orientado a assistir palestras e ler livros espíritas. E esse irmão chegou para mim e revelou-me o entendimento que ele tinha tido dessas duas orientações. Ele me disse: quando vocês pedem para a gente assistir palestras, é porque vocês querem encher os auditórios de vocês para que tenha plateia para as palestras, né? Quando vocês pedem para que nós leiamos livros espíritas, é porque vocês querem vender livros nas livrarias de vocês, né? E eu falei: não, meu amigo, não é nenhuma dessas duas opções. Porque para nós, palestrantes espíritas, não faz a menor diferença se a plateia está lotada ou se tem apenas um companheiro. Nós sabemos que a plateia desencarnada que nos acompanha é muito maior do que a encarnada. E muitas vezes mais necessitada do que aqueles que estão aqui em corpo. Segundo, não é para vender livros que nós orientamos a leitura de livros espíritas. E aí, repeti para ele aquela orientação do Cristo: eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz é ignorante. E o que é a ignorância? É a falta de informação. Como é que a gente elimina a nossa ignorância? Buscando informações, refletindo sobre essas informações,
transformando essas informações em conhecimento, para que esse conhecimento um dia se transforme em sabedoria. É para isso que nós indicamos: assistam palestras, leiam livros. Quando nós estamos passando por um grave processo obsessivo, quando nós vamos para um tratamento, os obsessores vão juntos. Quando você assiste a palestra, eles estão assistindo juntos. Então a ignorância que está sendo eliminada não é só a sua, é a deles também. E nas reuniões mediúnicas, por diversas vezes, já vimos casos de processos obsessivos que se encerram em função das palestras. Quando os irmãos desencarnados percebem o equívoco que estão cometendo em manterem aquele processo, se convencem do erro e abrem mão da vingança. E muitas vezes o encarnado, o tal obsidiado, permanece com as mesmas práticas equivocadas. E o que é que acontece quando isso ocorre? Sai o obsessor, chegam outros. Porque o nosso comportamento permanece atraindo irmãos que vibram na mesma faixa que nós. Estão compreendendo o processo? Então, quando eu vou à palestra, eu levo meus obsessores. Se os meus obsessores estiverem interessados, atentos, mais despertos, eles vão aprender, vão se convencer do erro que eles estão cometendo e vão embora. Cabe a nós, os tais obsidiados, atentarmos para os nossos pensamentos, nossas atitudes e nossos comportamentos e elevarmos o nosso padrão vibratório para que outros irmãos não se aproximem. É assim que nós eliminamos os tais processos obsessivos. Por isso que muitas vezes os tratamentos espirituais se perpetuam. Se faz uma sessão de tratamento, e mais outra, e repete mais outra, e repete mais outra. Certa vez, eu ainda estava em Recife, estávamos acompanhando uma senhora que estava passando por um processo obsessivo. E lhe foi recomendada 4 sessões de tratamento. Passaram-se as 4 semanas e a espiritualidade recomendou repetir o tratamento. Mais 4 semanas. Terminadas as 4 semanas, repetir por mais 4 semanas. No final, o mentor da casa liberou aquela senhora do tratamento. E aí eu fiz um comentário que me trouxe muito ensinamento. Quando ele liberou a senhora do tratamento, eu falei, até que enfim, ela conseguiu se libertar desses irmãos, não é, meu amigo? E o mentor disse, não, continua tudo do mesmo jeito. E ele repetiu uma frase que está no livro Os Mensageiros, do André Luiz. Ele disse, continua tudo do mesmo jeito, mas nós estamos aqui para socorrer os que sofrem e querem mudar, não para alimentar o comportamento de que quer continuar no mesmo procedimento. Ou seja, aquela senhora, ela estava indo fazer o tratamento, mas não estava fazendo nada para mudar o seu comportamento. Ou seja, numa linguagem nossa, estávamos malhando em ferro frio. Porque a espiritualidade fazia o seu trabalho no sentido de ajudar aquela senhora, mas ela não ajudava. Ela continuava
com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos de antes. Ela mantinha o processo obsessivo. Ela mantinha o processo obsessivo. Então, quando nós fizermos um tratamento espiritual e a direção da casa mandar repetir 1, 2, 3 vezes, pensemos nisso. Mas normalmente, quando isso acontece, o que é que a gente pensa? Nossa, a espiritualidade dessa casa é fraca, não está conseguindo resolver o meu problema. Não é não, é você que não está contribuindo para a solução do problema. É similar àquela pessoa que tem o hábito do tabagismo, desenvolveu uma patologia respiratória e o médico passa remédio para o problema respiratório, mas ele não para de fumar. Não vai ficar bom, não. O outro que tem o hábito da bebida, tem problemas de estômago, vai ao médico. O médico passa remédio para o estômago, mas ele continua bebendo. Não vai resolver o problema. Então, da mesma forma que os nossos comportamentos mantêm os problemas de ordem física, os nossos pensamentos e comportamentos mantêm os nossos problemas de ordem espiritual por afinidade de vibração entre nós e aqueles irmãos que nos acompanham. Por isso, repetindo, que sempre orientamos: assistam palestras, pensem, reflitam, considerem se não está em você a causa do tal problema que você está vivendo. É por isso que muita gente não consegue permanecer como espírita. Raul Teixeira, que alguns de vocês devem conhecer, um palestrante espírita, disse certa vez uma coisa bem forte, mas é real. Ele disse: ser espírita não é para quem quer, é para quem pode, é para quem aguenta. Por que ele disse isso? Porque algumas religiões, você vai lá, fala com a pessoa, e a pessoa diz assim: não se preocupa, nós vamos resolver seu problema, Deus vai resolver, Jesus vai resolver. E a gente sabe que não é assim, gente. Não é assim que funciona. Nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos e agimos. E a lei de causa e efeito age sobre nós exatamente da maneira como nós agimos na vida. Lei de causa e efeito. O que Jesus disse sobre isso? Algumas vezes, quando ele professava uma cura, o que era que ele dizia? Alguém lembra? Tua fé te curou. Jesus estava colocando a responsabilidade no indivíduo. Tua fé te curou. Jesus nunca disse: eu te curei. Tua fé te curou. No mês passado, usamos como tema da palestra de dezembro uma das passagens evangélicas, aquela em que um homem aleijado da mão se aproxima de Jesus e lhe pede uma ajuda. E qual é a ajuda que Jesus dá para ele? Jesus não lhe deu dinheiro, Jesus não lhe deu roupa, não lhe deu calçado, não lhe deu nada. A ajuda que Jesus deu a ele foi curando a sua mão. Qual a mensagem que essa passagem bíblica nos dá? Jesus restituiu àquele homem a capacidade dele trabalhar para o seu sustento. Ah, você não trabalha porque você é aleijado? Não tem problema, eu curo tua mão. Pronto. Agora você pode trabalhar.
Agora você não precisa mais ficar pedindo às pessoas esmolas. Eu te restituo a capacidade de trabalho. O ensinamento de Jesus. Se a gente pegar todos esses ensinamentos trazidos pelo Cristo e trouxermos para a nossa realidade, nós vamos desvendar muitos mistérios na nossa vida. Por que que isso acontece comigo? Por que que eu sou assim? Porque as causas estão em nós. Aí quando a pessoa vai à casa espírita com um problema, ela quer chegar com um problema, deixar o problema aqui e sair 100%. Não é assim que funciona. Não podemos esquecer, gente, que a vida aqui na Terra, o corpo físico, a nossa encarnação, é instrumento de trabalho. Para quê? Para crescimento do espírito. A vida na Terra, tudo que a natureza nos oferece é instrumento de trabalho. E a natureza está de olho na gente. Como é que eu estou usando o meu instrumento? Se a espiritualidade percebe que eu estou utilizando o meu instrumento para o mal, a melhor coisa que eles podem fazer é retirar esse instrumento de mim. Jesus também disse isso. Se o teu olho esquerdo é motivo de escândalo, é melhor que arranque-o fora. É melhor você ser cego do que utilizar a tua visão para se comprometer espiritualmente. Está tudo nos evangelhos, a gente que não busca compreender. Então muitas vezes encontramos pessoas com deficiência intelectual. Nossa, o que é que essa pessoa fez para merecer isso? Você não tem acesso aos arquivos? Você não sabe o que essa pessoa fez no passado com a inteligência que tinha? Então, conforme nós já falamos aqui outras vezes, em muitos casos, a doença é a verdadeira cura. Porque nós olhamos a doença apenas do ponto de vista físico, esquecemos o espiritual. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem deficiência intelectual, é a salvação dela nessa encarnação. Porque, pelo menos, sendo deficiente intelectualmente, ela não vai usar a inteligência para se comprometer com as leis da natureza. Muitas vezes, uma pessoa que não tem uma plástica elegante, atraente, é a salvação dela. Porque provavelmente em outras existências, utilizou a sua beleza física para desmoronar uniões estáveis, para tirar homens e mulheres do caminho. Usou mal o instrumento que tinha. E nesse processo todo, os tais obsessores vêm como instrumentos da natureza, porque a natureza utiliza-nos a todos para o processo de todos. Deus permite a aproximação dos tais obsessores, porque são eles que vão nos fazer perceber as nossas deficiências. Porque os amigos dificilmente vão nos dizer a verdade sobre isso. Dificilmente um amigo vai chegar para mim e dizer assim: Ricardo, rapaz, tu é muito vaidoso, tu é muito orgulhoso, tu é perfeccionista. Dificilmente os amigos vão dizer. Por quê? Para não me desagradar, né? O amigo não quer desagradar o outro. Mas o inimigo, entre aspas, o obsessor, ele vem, põe o dedo na ferida. E seremos sábios se soubermos compreender a ação dos tais obsessores, aproveitar a ação deles
e nos transformarmos para melhor. Da mesma forma, as doenças. As doenças, elas vêm para tocar no ponto que nós precisamos. Mas nem sempre a gente faz isso. A gente se rebela, se inconforma, reclama, se revolta. E com isso a gente não aproveita a experiência da dor, a experiência do problema. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Esse conceito do planeta Terra deveria nos dizer muito mais do que a gente compreende. Provas e expiações, ou seja, todos nós encarnados neste planeta estamos aqui para passarmos por provas. Ricardo, quando é que acontece a prova? Ininterruptamente. Nós estamos o tempo todo sendo provados. Tem as provas grandes e tem aquelas provinhas menos impactantes que a gente nem percebe e muitas vezes está sendo reprovado nelas. Por exemplo, acabamos de dizer que tudo que a natureza nos dá é instrumento para o nosso crescimento espiritual. O que você está fazendo com o instrumento da visão? Você está olhando o quê? Na televisão, por exemplo, a gente sabe que nas nossas TVs abertas, nós temos programas de uma certa qualidade e nós temos programas totalmente inúteis e temos programas que são complicados. Como é que você está usando a sua visão? O instrumento da voz. O que você está fazendo com o instrumento da voz? Jesus utilizou a sua voz para ensinar, para orientar. Como é que a gente está usando nossa voz? Nós estamos utilizando para criticar? Nós estamos utilizando para maldizer? Nós estamos utilizando para afrontar? Apenas alguns exemplos. O nosso corpo totalmente é um instrumento, cheio de outros instrumentos. O que estamos fazendo com isso? Aí quando as consequências das nossas ações começam a chegar, a gente não para pensar que aquilo que está chegando para mim é consequência da maneira como eu estou vivendo. Não. Imediatamente a gente ou coloca a culpa em alguém ou até em Deus. Quer ver uma forma de a gente colocar a culpa em Deus e ficar sem sentimento de culpa? Como é que está a tua saúde, fulano? Aí fulano diz assim, está como Deus quer. Já ouviram isso? Como é que é? Então quer dizer que Deus quer que você fique doente? É isso? Não, está como Deus quer. Não. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque Deus quis. Tudo é Deus. Mas quando é coisa boa, dificilmente a gente diz, é porque Deus quer. É porque eu sou esperto, porque eu sou inteligente, porque isso. Mas quando é coisa ruim, é porque Deus quer. São coisinhas tão pequenas que passam despercebidas, mas nós continuamos repetindo esse mesmo comportamento dia após dia, mês após mês, ano após ano, encarnação após encarnação. Por que a gente acha que o processo reencarnatório é tão longo, gente? É por isso.
Porque a gente não tem esse cuidado de buscar as coisas pequenas, aparentemente pequenas. Mas que causam tanto mal como qualquer outra coisa desagradável. Então, olha, estamos em janeiro, o ano está começando. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar menos nos nossos problemas e pensar mais nas suas soluções. Vamos continuar contando, desejando, pedindo e esperando a presença da espiritualidade na nossa vida, mas não vamos esquecer da nossa participação. Uma outra lei sob a qual nós estamos imersos é a lei do livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que eu tenho a liberdade para fazer as minhas escolhas, mas consequentemente eu sou responsável pelas suas consequências. Livre-arbítrio não é fazer o que quer e ficar por isso, não. Livre-arbítrio significa eu posso fazer o que eu quiser, entre aspas, mas sou obrigado a colher tudo o que eu plantar. Então vamos convidar a espiritualidade para nos ajudar? Vamos sim, mas não vamos esquecer da nossa participação. O que eu estou fazendo para me ajudar? O que eu estou fazendo contribui para o meu bem-estar, para a minha felicidade, para a minha saúde, para os meus relacionamentos uns com os outros? Não tem como fugir, gente. Está nas nossas mãos. Deus nos fornece os instrumentos e aguarda que nós os utilizemos bem. Deus nos oferece as oportunidades e espera que nós as aproveitemos. Por exemplo, por que nós estamos aqui hoje? A gente poderia estar em qualquer lugar, mas estamos aqui. Será que estamos aqui por acaso? Será que estamos aqui por acaso? Ou será que o fato de estarmos aqui demonstra já uma participação da espiritualidade na nossa vida? Vai lá na seara hoje, que talvez seja útil para você o que vai ser dito lá. Aquilo que a Luciana falou no início. Vai lá. Aí vocês fazem a parte de vocês, inicialmente, vindo. Nós fazemos a nossa parte, oferecendo a reflexão. E a partir daí a responsabilidade volta para vocês de novo. O que vocês vão fazer com tudo o que ouviram até aqui? A espiritualidade não tem mais nada a ver com isso. A responsabilidade está em cada um de nós. O que nós vamos fazer com o que nós ouvimos? Alguém pode dizer assim: fiquei 1 hora lá sentado e tinha um cara lá falando um monte de baboseira que não me serviu para nada. E vida que segue. Não tem problema. Outro pode dizer: paz, eu não estava querendo ir à seara hoje, mas até que foi interessante, ficou alguma coisa para eu refletir, para eu pensar sobre isso. Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais respeitoso com as pessoas. Pô, foi legal. E tem aqueles que dizem assim: a palestra foi feita para mim. Já ouviram isso?
a palestra foi feita para mim. Aí chega o outro e diz também. Aí eu fico na dúvida, foi para você ou para você? Acaba sendo para todos nós. Né? Primeiramente ela foi feita para mim. Porque, como já disse aqui outras vezes, o ouvido mais perto da boca do palestrante é o dele mesmo. Então, provavelmente, eu esteja precisando ouvir isso que eu estou dizendo. E nós também. Então, gente, é uma proposta de vida. A doutrina espírita é uma proposta filosófica. Muita gente se assusta com o nome filosofia, não tem mistério nenhum. Filosofar não é nada mais do que refletir, pensar, considerar. Porque ouvir, todo mundo ouve, mas nem todo mundo escuta. Lembra aquela fala de Jesus? Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. É por isso. Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que olha, mas não vê. E nós precisamos ampliar esses sentidos. Vem cá, isso que eu estou ouvindo, será que me serve? Vou refletir sobre isso. Não é pegar encaixotado e executar, não. É para refletir. É para pensar. Quando chegarem em casa, procura um lugar sossegado, se não hoje, quando puder, assim que puder, conversa com alguém que está mais perto de nós do que a gente imagina, e nem sempre a gente se aproveita dessa companhia, que é o nosso anjo guardião. Quando tiver num momento bem apropriado, busquem esse momento, construam esse momento. Conversa com ele. Meu anjo de guarda, não precisa muita cerimônia não, viu, para falar com ele. Meu anjo de guarda, meu amigo, eu estive lá na Seara hoje, tinha um cara lá falando umas coisas. Será que é isso mesmo? Me ajuda a entender melhor. Me ajuda a identificar em mim o que eu preciso mudar para que a minha vida seja mais feliz, seja mais fácil, seja mais harmônica. Me ajuda, meu anjo guardião. E aí ele vai começar a te mostrar. Ah, Ricardo, mas como é? Eu vou ouvir ele falando? Não sei. Se você for um médium claro e audiente, talvez ouça. Mas como a maioria de nós não é, tem outras formas de ele se comunicar com a gente. Por exemplo, já aconteceu isso com algumas pessoas que me disseram: assiste uma palestra numa casa, aí fica pensando sobre aquilo, aí vai na outra casa, um mês depois, assistir a palestra, e o palestrante fala a mesma coisa que ele falou antes. É uma dica. Fiquem atentos a isso. Outra coisa, isso acontece muito comigo. Eu escuto uma palestra e de repente eu pego um livro para ler, e aquilo está no livro. É uma confirmação. Uma outra forma que a espiritualidade tem de se comunicar conosco: sonhos. Os sonhos, observe os sonhos. Não todos, obviamente, mas tem alguns sonhos que são elucidativos. Então, a natureza, a espiritualidade, Deus, em última instância, tem inúmeras formas de se comunicar com a gente, de nos ajudar, de nos orientar. Mas é preciso que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Fiquemos atentos, porque nesse processo de compreensão da nossa realidade, não precisa muita inteligência. Eu já ouvi isso uma vez de uma jovem. Eu terminava uma palestra lá na comunhão, no final ela acercou-se de mim, meio entristecida, e ela disse que ela tinha dificuldades
de reter o que ela estudava, o que ela ouvia. Ela disse: eu não tenho inteligência para compreender o que o senhor acabou de dizer. Eu falei: esqueça isso. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de sentimento. Porque mesmo que nós tenhamos alguma deficiência no campo intelectual, as mensagens, elas ficam impregnadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, mesmo que o cérebro físico não lembre, a mensagem está lá. Então, alguma deficiência que porventura julgamos ter, não é desculpa e não justifica a falta de aprendizado. Quando nós queremos, nós avançamos. E Deus, em última instância, a espiritualidade, está aí, à nossa disposição. Basta querermos aprender, melhorar, fazer o bem, e eles nos ajudarão. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos. Obrigado.